Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu vou falar de um tema importante, eu vou falar da feminilidade histórica do feminino. Por que o magistério é tão feminino? Então o tema será: o magistério é feminino. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Sobretudo, dê o seu like. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E você deve compartilhar com outras pessoas, sobretudo se você compreende a importância deste canal. E qual a importância deste canal? Esse canal tem o objetivo de convocar, de convidar a classe dos professores para a participação no debate público. Professores, vamos para o debate público. E hoje a gente vai falar também disso no decorrer deste vídeo. Então, esse é o objetivo número 1 deste vídeo. O professor deve ter voz numa sociedade, porque em uma sociedade onde o professor tem voz, é ouvido e é valorizado, a grande multidão que passa pela escola pública diariamente também é valorizada. Então, é um efeito cascata ou dominó. E o objetivo número 2 deste canal é combater o pensamento binário. O pensamento binário é aquele pensamento que compreende a vida social e política como uma inimizade mórbida. Eu preciso ter um inimigo para chamar de meu. Então o inimigo da vez agora é o Papa Francisco, porque o Papa Francisco falou que ama os homossexuais. O inimigo da vez agora é o Biden, porque o Biden ganhou as eleições do Bush e as eleições teriam sido roubadas. O inimigo da vez agora é A, o inimigo da vez agora é B. Então as pessoas ficam nessa inimizade mórbida com A e B, achando que o mundo da vida social e política é um mundo onde ele está numa bolinha da verdade e todo mundo está numa bolha de mentira fora do mundo dele. Então, é esse pensamento binário que este canal procura combater. E também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e tem também o meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. E lembre-se, Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é: o magistério é feminino. Qual seria o problema do magistério ser feminino se o feminino não é ruim? Ou seja, existe alguma coisa de mal no feminino? Ou existe alguma coisa de mal no masculino? Não. Porém, existem distorções sociológicas que tornam o masculino e o feminino, às vezes, um tanto quanto distorcidos quanto ao bem-estar dessas realidades. Por exemplo, o mito masculino é um mito importante. Representa a proteção. Nos mitos sempre representava o céu, Urano, na mitologia grega, né? Na mitologia aqui dos povos andinos, o Viracocha. E sempre o céu representando essa proteção. E a mãe terra representando a fertilidade, o cuidado. Isso é muito importante. Géia, na cultura grega e nas outras culturas, sempre o feminino com essa idealidade de mãe terra. Em muitos lugares era e é assim. Então há muitos valores no masculino e há muitos valores no feminino. Muito embora saibamos que o masculino e o feminino são construções históricas, são construções sociais. O mito masculino é construído, o mito feminino também é construído. Mas no mito masculino percebemos, por exemplo, o machismo, a violência contra a mulher, o homem sempre ganhando mais do que a mulher, fazendo a mesma coisa e tendo capacidades semelhantes. E o mito feminino sempre com algumas coisas questionáveis. Eu vou aqui arriscar, por exemplo, o excesso de passividade, o excesso de submissão, que é
o pior do feminino que alcançou a escola. E eu estou aqui me utilizando desses últimos acontecimentos a respeito da vida da escola na própria pandemia, ou seja, a respeito das atividades do professor na pandemia, se o professor volta, se o professor não volta, é sempre de cima para baixo que as coisas vêm. Sempre são as resoluções. Houve a resolução A, houve a resolução B, houve a resolução C. É tudo resolvido. O professor nunca está no debate. E o próprio... E quando ele está mais ou menos no debate, esse debate, com a presença do professor, é delegado para instituições como os sindicatos, que são boas, pelo menos devem permanecer, mas o professor, esses sindicatos estão sempre muito ausentes da presença do dia a dia da escola. É isso que a gente percebe. Então, essas coisas ruins do mito feminino acabou entrando na escola. Então, a escola absorveu o pior do feminino, que é o excesso de passividade. Ou seja, o professor não tem voz e ele acha normal não ter voz e chega a ser... Nós somos irritantemente passivos e submissos. Somos muito femininos. Isso, agora, a escola ser feminina não significa que os homens não estão presentes. Não significa que os varões, os homens e o masculino não está presente na escola. Porém, a escola é predominantemente feminina. Isso por uma questão histórica que nos acompanha já há um certo tempo. Então, a escola cultiva a feminilidade, mas com um certo exagero pró-submissão exagerada. Ok? Eu vou citar aqui, por exemplo, Jacques Derrida, para a gente dar continuidade à nossa narrativa. Jacques Derrida, o filósofo mais lido dessa tradição francesa que surge a partir da década de 60, ele e Foucault são os mais lidos dessa tradição francesa pós-estruturalista. Derrida, ele fala do logocentrismo e do falocentrismo. Ou seja, através das tradições clássicas gregas, nós fomos sendo introduzidos no logocentrismo. O logos, na tradição grega, seria o elemento que faz com que nós nos relacionemos ao ser. E a fala seria esse elemento para falar adequadamente, ou seja, para chegar ao ser de forma adequada, eu teria que falar adequadamente, né? Até João usa esse termo lá em 1 João, em arqué, em logos, ou seja, no princípio era o logos, ou seja, para chegar a Deus, que seria a verdade, eu precisaria, segundo João, usar o logos, o Cristo, a palavra. Então o logocentrismo seria a predominância da fala sobre qualquer outra forma de abordagem da realidade. E essa fala, ela, historicamente, ela é dada a determinados grupos, ela é dada a determinados setores, ela é dada a determinadas instituições. E esse logocentrismo, esse poder de fala, ele é dado a um mito, que é o mito masculino. Então é o mito masculino que tem, acima de tudo, o poder da fala. E nas tradições que nos influenciam, a tradição judaica, a tradição grega e a tradição romana, todas as três principais tradições clássicas que nos influenciam, das três, o logocentrismo é dado a instituições com um caráter masculino. E esse caráter masculino da fala em si, que detém o poder falocêntrico da realidade, não adentrou a escola por razões históricas muito específicas. Por exemplo, até a década de 70,
até o final da década de 60, mais especificamente, o professor tinha muito prestígio na sociedade brasileira. As damas, as mulheres de prestígio da sociedade eram as professoras das crianças, dos adolescentes. Mas quem eram essas mulheres? Essas mulheres eram as mulheres distintas da sociedade que levavam o prestígio dos seus maridos, levavam o falocentrismo e o logocentrismo dos seus maridos para a escola, mas dentro da escola elas representavam o feminino, a passividade, a submissão, porque na escola, a escola era tida como uma extensão dos lares dessas mulheres. Então elas passaram a ser uma espécie de babá de luxo das crianças. Então, enquanto o logocentrismo e o falocentrismo conquistavam espaços sociais e políticos na sociedade, as mulheres iam para a escola, cuidar das crianças, cuidar dos seus filhinhos. E até hoje, né, tem professor que age às vezes como se ele fosse o pai, ou a mãe, mais especificamente como a mãe das crianças, porque a escola passou a ter este caráter feminino. E até hoje nós não conseguimos nos livrar disso que é o pior do feminino dentro da escola. Ou seja, a escola é substancialmente mais feminina, passiva, submissa ao extremo, sem que nenhum questionamento seja feito por nós. E nós, professores, dentro da escola, nós somos alijados do logocentrismo central, dos logocentrismos centrais e do falocentrismo central que há na sociedade. E mesmo quando nós saímos das nossas universidades, nós saímos e nos divorciamos da vida acadêmica, dessa vida de promoção do logocentrismo e do falocentrismo que predomina nas universidades. Porque as universidades, desde as suas origens, elas são muito logocêntricas e falocêntricas. Desde o início, os grandes intelectuais, eu vou usar essa palavra aqui arbitrariamente, porque intelectual é uma palavra bem recente, mas vamos lá. Os intelectuais eram homens. Até hoje, a produção literária mais aceita nas universidades é a produção literária de homens. Porém, há mulheres. Mas, da mesma maneira como a escola é feminina, com a presença de homens e mulheres, as universidades, como a maioria esmagadora das nossas instituições mais importantes, as universidades elas têm esse logocentrismo e esse falocentrismo característico do masculino. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu falo de falocentrismo é porque na cultura grega, falo era o órgão genital masculino, que em muitos mitos gregos representava o poder. Então, o logocentrismo, o poder da fala, a fala como objeto para se relacionar com a realidade, ela assumiu historicamente um caráter falocêntrico, um caráter masculino. O mito masculino prevalece, e o mito masculino prevalece nas universidades, assim como o mito feminino prevalece nas escolas. Então nós, professores, saímos da universidade, nos divorciamos academicamente, intelectualmente das universidades. E quando voltamos a ela, voltamos às universidades para tirar um diplominha a mais, uma pós, um mestrado, um doutorado, para acrescentar valores justíssimos, inclusive, no nosso salário, e na maioria das vezes muito desvalorizado. Então, esse falocentrismo universitário independe das universidades terem mulheres, da mesma forma como o fato da escola ser feminina, a escola regular ser feminina, independe de ter homens ou mulheres dentro dela. Então, a voz do professor ela é sempre calada. A voz do professor ela é sempre calada porque a voz do professor é uma voz calada na sociedade. Porque o lugar onde ele habita é prioritariamente feminino, é prioritariamente submisso, é irritantemente submisso. Olha como nós somos submissos.
Tudo é resolução, 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 resolução. E a nossa fala, ela não é colocada no debate. Ela não é reverberada no debate público. E quando a imprensa chama alguém para falar, chama alguns professores para falar, ela chama professores que habitam o lugar do logocentrismo falocêntrico. Ela chama alguém das universidades. Então, por mais que essas pessoas que falam sejam homens ou mulheres, a imprensa vai buscar no lugar onde o pensamento falocêntrico masculino predomina, que é nas universidades, sobretudo das mais importantes e nas públicas. E o professor não é ouvido, e quando o professor se manifesta, inclusive nas greves, ele é tratado como uma mulherzinha histérica. Sabe aquele papo da mulherzinha histérica? Quando a mulher fica nervosa, alguém fala assim, tá precisando de um homem, coitada. Faz tempo que não faz sexo, então é por isso que ela tá nervosa. Então quando o professor faz uma manifestação, ele é tratado como uma mulherzinha histérica. Aliás, abrindo um parênteses, Simone de Beauvoir, no seu livro Mulher, o Segundo Sexo, ela fala da essencialidade do mito masculino e a não essencialidade social e cultural do mito feminino. O mito feminino ele é tido como não essencial. E uma vez eu ouvi uma filósofa falar sobre essa caracterização da não essencialidade nessa representação social da mulher histérica. Por que ela é histérica? Ela é histérica porque ela não consegue alcançar a essencialidade do masculino. Então ela sempre falta alguma coisa nela. Então ela é histérica. Então o professor ele é tratado como a mulherzinha histérica que às vezes resolve se manifestar, mas ele é a mulher histérica não essencial, porque ele habita num lugar que o falocentrismo logocêntrico não chegou, que é nas escolas. Então a voz do professor é calada. Então a voz do professor é calada, uma vez que a voz dele é calada, a voz dos seus filhos, os seus filhos, sobrinhos, que são os alunos, é calada também. Porque a valorização social do magistério tem também a possibilidade de valorização social dessa grande multidão que passa pela escola pública. Evidentemente que isso é uma possibilidade. Não é que se o professor for valorizado isso vai acontecer imediatamente, mas são conquistas sociais que seriam importantes se o professor fosse mais valorizado. Mas o professor ele é tratado como a mulherzinha não essencial, histérica, que não faz sexo há muito tempo. Então, de vez em quando ele resolve fazer greve porque ele é histérico. Então são evidências da construção social do feminino que adentraram a escola de forma avassaladora e prejudicial ao próprio desenvolvimento escolar. Porque uma vez que o professor não é valorizado, o que ele fala não tem valor. Então se o professor diz para os alunos, usem máscara. Se o professor de ciências, se o professor de biologia fala, alunos, usem máscara. Muita gente vai falar, com certeza não. O presidente falou que não precisa usar. Porque ser presidente da República, evidentemente, que é mais importante socialmente que ser um professor, principalmente numa sociedade como a nossa. Mas é importante o professor ganhar esse espaço de valorização para que as coisas que ele fale sejam ouvidas. Porque a ciência, nós vamos precisar da ciência, porque, segundo especialistas, novas pandemias virão. E a gente, com certeza, não vai precisar de um líder pregando uso de cloroquina, ivermectina, à torta e à direita. Então, o magistério no Brasil, ele é visto como uma coisinha de mulheres enrustidas, de mulheres histéricas, que não têm voz porque elas não são essenciais. A educação não é essencial.
E eu tenho visto nessa discussão sobre os caminhos da escola que todo mundo fala. Só quem não fala é o professor da escola pública, da educação regular e da escola pública. Por quê? Porque o lugar onde ele habita foi excessivamente feminilizado. Então, a voz que fala em nome dele é a voz logocêntrica do nosso falocentrismo cultural. Qual a solução para isso? Olha, eu sou um filósofo, não sou um líder. Eu espero que muitos se levantem falando assim, falando em nome da escola, e vamos inundar a sociedade com a nossa narrativa. Por isso é que eu uso esse espaço, para que a gente inunde a sociedade com a nossa narrativa. O professor precisa inundar a sociedade com a narrativa dele. Porque a narrativa do professor é importante. Ok, galera? Vocês são do coração.